Boa noite, vencedores! Que Deus abençoe a sua vida de uma forma extraordinária. Mais uma segunda-feira juntos aqui na nossa conferência Sabedoria para Prosperar. E não esquece, nós vamos já começar realizando a oração para que você possa ver sinais na sua vida. O sinal do poder de Deus diante de uma situação que está lhe tirando a paz, diante de um problema financeiro que está lhe afetando, que está lhe atingindo. Vamos orar agora. Som ok? Imagem ok? Então vamos à nossa conferência Sabedoria para Prosperar. E se você deseja anotar chaves de sabedoria e prosperidade, então caneta e papel nas mãos, para que você possa anotar. E é claro, se em um determinado momento depois você quiser assistir de novo, para não deixar nada passar, nós estamos numa série falando sobre a mentalidade dos vencedores. E hoje eu vou falar sobre um homem que teve uma atitude extraordinária diante da destruição, diante do fracasso, da derrota de uma nação praticamente. Ele tomou a decisão de reconstruir aquele lugar, trazendo esperança, trazendo força e mostrando para todos que nós podemos nos tornar vencedores, não importando qual seja a condição e a situação que estamos enfrentando na nossa vida. Então, chegou o momento de você reconstruir a sua vida. Hoje, a última segunda-feira do mês de maio. O que foi destruído até então, o que foi atingido e afetado, com essa mentalidade, tudo pode mudar. Nós vamos orar agora para que sinais aconteçam. Não esqueça, coloque o seu pedido de oração. E dentro, em breve, enquanto aqui nós vamos falando, vai digitando aí o seu pedido de oração pela sua vida profissional, pela sua vida financeira, por alguém que está passando por uma situação difícil na vida econômica, porque nós vamos orar e sinais virão. Eu tenho certeza disso. E quando os sinais chegarem, você vai poder contar. Tem muita gente já contando de sinais, dívidas que estão sendo pagas, pessoas que saíram já de uma situação difícil na empresa, porque estão aplicando as chaves de sabedoria que estão recebendo aqui segunda-feira. Então vai comentando aí, o seu comentário vai motivar, vai animar as pessoas que estão enfrentando suas lutas financeiras. Não adianta, problema financeiro, quando bate na porta, a alegria, a força, a esperança, o ânimo acaba saindo pela janela. Por isso, vamos orar. Sinais virão por sobre a sua vida. Onde quer que você se encontre, vamos unir a nossa fé em oração. Meu Deus, nós oramos aqui agora porque sabemos que os sinais, eles são necessários para trazer uma esperança diante dos dias maus, das lutas, das dificuldades, das inúmeras batalhas que essa pessoa tem enfrentado na sua vida. São muitos pedidos de oração que estão sendo enviados para nós diariamente. E eu entrego todos esses pedidos em tuas mãos, porque nós estamos aqui unindo forças, orando uns pelos outros, para que essa pessoa que está endividada saia do fundo do poço, essa pessoa que está vendo a sua empresa ir de mal a pior, como aquele senhor desesperado gravou um vídeo dizendo que estava fechando a sua loja porque um sonho que havia se tornado um pesadelo. E quantas pessoas estão assim, sem conseguir dormir. Cada mês, meu pai que inicia, às vezes inicia com esperança, mas essa esperança dura poucos dias, porque o tempo vai passando, ela não vê as coisas acontecendo e ela perde a força. Mas nós entregamos tudo em tuas mãos, para que sinais aconteçam. Quem estava caído se levante, quem estava fraco se fortaleça, e que essa palestra, meu Deus, ela possa entender que a mentalidade de um vencedor é que faz toda a diferença. Abençoe, é o que eu lhe peço e desde já te agradeço. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo.
aquele que crê, diga amém e graças a Deus. Amém. Sinais virão. Nós cremos. E se você crê, preste atenção nessa palestra da Conferência Sabedoria para Prosperar até o fim. Não deixa nada te distrair, porque nós apresentamos a Deus e os sinais virão. Você vai contar seus relatos. Você pode mandar, como muitas pessoas têm enviado também, para o direct do nosso Instagram, que é o @bpzangarini. E ali nós teremos o maior prazer em lhe orientar, lhe dar a direção e receber o seu relato de questões que estão acontecendo, mudanças, transformações através do poder da fé. Nós não podemos esquecer aqui que, como aqui é o YouTube, então você precisa se inscrever para receber as notificações, ativar o sininho. Quando você curte o conteúdo, então todas as vezes, a gente começou aqui o nosso devocional, a gente começou o congresso, começamos um culto, já vai colocando o like, porque o algoritmo entrega para o maior número de pessoas e assim você vai estar nos ajudando a ajudar outras pessoas, tá certo? Então vamos hoje a mentalidade dos vencedores, nós queremos falar sobre a mentalidade vencedora, sabe de quem? Neemias. Quem foi Neemias? Neemias foi um homem que era copeiro do rei quando a história começa no livro de Neemias. Ele estava ali servindo o rei, mas ele fazia o melhor naquilo que ele fazia. Só que ele tinha uma descendência de Jerusalém. E ali aquele homem, que era apenas um copeiro, teve uma mentalidade vencedora e se tornou um homem muito bem-sucedido. Reconstruiu os muros de Jerusalém, mudou a história daquele lugar, retirou Jerusalém do mapa do fracasso e da derrota que eles estavam vivendo naquele momento. Mas como que um copeiro se tornou uma pessoa tão bem-sucedida a ponto do povo pedir para que ele fosse ali um representante para eles, como se fosse um político, um rei para eles naquele momento? O que levou um copeiro se tornar um referencial para toda uma população, para toda uma nação? A sua mentalidade. E é sobre isso que nós queremos falar hoje. Então, hoje você vai aprender 4 chaves da mentalidade vencedora de Neemias. Eu vou lhe dar 4 chaves que você vai anotar aí agora e, é claro, aplicar na sua vida. Mas antes, eu gostaria de ler 2 passagens de Neemias. O início da história dele e o final da reconstrução dos muros de Jerusalém. Nessas 2 passagens, nós vamos entender por que Neemias ele tinha essa mentalidade vencedora. E a gente vai fazer uma análise e retirar essas 4 chaves de sabedoria dessas 2 passagens. A primeira passagem está lá em Neemias capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Presta atenção. No mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressam à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias, lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Então vamos lá. Primeira mensagem, ele recebe o recado que Jerusalém estava muito mal. Mesmo estando ali naquela cidade, muitas pessoas tinham voltado, né, do cativeiro que eles passaram durante anos, mas a cidade estava destruída. Mas não era só destruída fisicamente, emocionalmente.
As pessoas estavam desanimadas, desacreditadas, como muitos se encontram nos dias atuais. Às vezes o problema não é só uma dívida, o problema é que espiritualmente e emocionalmente a pessoa está desacreditada, está abalada. Quantas vezes nós já realizamos trabalhos com moradores de rua e quando a gente vai sentar para conversar, alguns eram empresários, tinham uma vida toda estabilizada, mas chegou um momento da vida que enfrentaram um problema, perderam a esperança. E quando se perde a esperança, destruição total. Essa foi a primeira mensagem da situação de Neemias. Mas eu quero ler o momento onde eles estavam terminando a reconstrução e você vai entender por que eu vou ler esses dois pontos. Vamos lá. A segunda passagem está lá em Neemias, capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos descobriram que eu havia terminado de reconstruir o muro e não restavam brechas, embora as portas ainda não tivessem sido colocadas em seus lugares. Então, Sambalate e Gesem enviaram uma mensagem pedindo que eu me encontrasse com eles num dos povoados da planície de Ono, sabendo que eles planejavam me fazer mal. Respondi com a seguinte mensagem: estou envolvido com uma obra muito grande e não posso ir. Por que eu deveria interromper o trabalho para me encontrar com vocês? 4 vezes eles enviaram a mesma mensagem e cada vez eu lhe respondi da mesma forma. Então aqui a gente vai fazer um resumo com 4 chaves de sabedoria dessa mentalidade de Neemias. Por quê? Um copeiro do rei se tornou um referencial, um governante, um líder para toda uma nação desanimada, desmotivada e destruída. Por que eles ouviram um copeiro? E esse é o problema de muitas pessoas, que às vezes você se menospreza porque você acredita que não é capaz, você acredita que você não tem a instrução necessária, que você não tem a capacidade, que você não tem o título, a experiência que os outros têm. Deixa eu falar uma coisa para você, o que faz a diferença não é o título, o que faz a diferença não é a tamanha instrução, o que faz a diferença é a sua mentalidade. Quando vira uma chave na sua mentalidade, então tudo pode mudar a partir dali. Tudo! Tudo, absolutamente. E você vai entender na história de Neemias. Primeira chave, anote aí, para você entender. Vencedores possuem visão clara. Enquanto muitos apenas comentavam o problema, você vê que o irmão de Neemias trouxe o problema para ele. Olha, não está bem. Está todo mundo desanimado, está todo mundo desmotivado, os muros de Jerusalém destruídos, as portas queimadas. O que Neemias fez? Neemias, ele não tentou dizer, não, isso não é verdade. Olha, a realidade é outra. Vocês que estão tendo uma visão negativa da situação. Não, ele entendeu a realidade. A realidade era difícil. Então, quando a gente fala que os vencedores possuem visão clara, não é aquela pessoa que fica tapando o sol com a peneira. Não, não está tão mal assim, está mal. Você não está vendendo, você não está fechando contratos. Está mal, sim. Essa é a realidade. As dívidas estão aumentando, os problemas financeiros estão evoluindo, a situação não está melhorando. Então Neemias entendeu. A visão clara é você conseguir entender a realidade da sua situação e não ficar tentando achar que a realidade é outra. Não, tem uma visão clara da sua situação. Está difícil, por isso ele orou, ele jejuou, ele orou, ele chorou, mas ele analisou, ele organizou recursos, ele criou estratégia, e é isso que é poderoso. Nós temos que entender, enquanto muitas pessoas apenas comentam o problema, Neemias, ele entendeu que ele precisava fazer alguma coisa. Por isso, o vencedor possui uma visão clara. Então, a questão não é ficar comentando que está difícil. Tudo bem, está difícil.
Tá difícil, tá uma guerra, tá uma batalha. Mas o que que eu posso fazer? É aí que eu tenho que me posicionar. Tudo bem, chorei, orei, clamei, fiquei uma noite sem dormir, me preocupei, mas agora eu vou me planejar. Agora eu vou fazer alguma coisa, porque fé não é desorganização. E muitas pessoas acham que viver pela fé é viver desorganizado, é viver sem planejamento. A Bíblia fala de planejamento várias vezes, mas muitas pessoas ainda não abriram a sua mente para isso. Por isso que eu falo, para ser um vencedor nesse mundo é a mentalidade que manda. Então, Neemias, o que ele fez? Quando ele viu a situação daquelas de Jerusalém, quando seu irmão trouxe aquela notícia, ele chorou, ele orou, ele jejuou, ele fez tudo. Aí um dia ele foi servir o rei Artaxerxes. Aí ele foi servir o rei e o rei identificou que ele estava com um semblante triste. E o rei vira para ele e fala assim, ó, você nunca me serve assim. Olha que interessante. Isso daí não precisa, é por isso que eu falo, são chaves que a gente precisa entender, fazer a leitura da sabedoria bíblica. Olha que poderoso. O rei identificou que ele estava servindo o rei diferente. Naquele dia, ele estava entristecido. Ele sempre servia alegre. Ele sempre fazia o melhor. Era um copeiro. Era um copeiro. Era um escravo. Só para você ter uma noção, ele era um escravo. Mas ele fazia o melhor mesmo numa situação difícil. E você sabe que muitas pessoas são assim, as pessoas querem vencer, querem ter sucesso, querem aumentar sua renda, mas fazem o seu pior naquilo que fazem. Toda a responsabilidade que a pessoa tem nas mãos, ela faz o pior, ela faz reclamando, ela faz desanimada. Então, quando o rei viu aquela situação, entendeu que havia algo de errado. E Neemias acaba contando para o rei. E não só contando, pediu ajuda. Sabe o que ele fez? Ele organizou recursos com a direção do rei. O rei deu para ele condições para ele voltar para Jerusalém. Porque ele conta até para o rei, eu acho muito interessante essa parte, que ele diz assim, poxa, os meus pais estão enterrados lá. Então, é a minha terra, é a minha nação, eu estou vendo ela destruída. E eu preciso fazer alguma coisa. E o rei deu para ele cartas para ele chegar em Jerusalém, deu para ele condições para ele, os recursos para a reconstrução. Então é isso que nós precisamos entender. Um vencedor, ele faz o que precisa, ele entende, primeiro a leitura, ele entende que a situação não está boa e que ele precisa fazer alguma coisa. Então ele passa a ter clareza das suas ações e decisões. E às vezes ele não buscou o rei para ajudá-lo, às vezes ele busca alguém, um conselho, uma orientação, uma direção, alguém que possa dar para ele recursos. Às vezes um recurso é uma ideia, às vezes um recurso é uma condição financeira para começar alguma coisa, às vezes um recurso é um apoio, é um direcionamento, vai por esse caminho, é um recurso. Eu tenho aconselhado muitas pessoas aonde elas estão passando por situações difíceis e às vezes a gente chega e fala assim, olha, vai por esse caminho. Agora vamos buscar uma nova fonte de renda. E as pessoas estão fazendo e muitas delas mandando depois o recado, a notícia, a mensagem, dizendo, olha, tá tudo mudando. Por quê? Porque um vencedor tem visão clara. Tá difícil? Não vou tentar diminuir a situação difícil que se encontra, está difícil, não estou conseguindo me levantar, preciso de ajuda. Então, ele buscou em Deus, ele orou, jejuou, Deus colocou o próprio rei no caminho dele. Então, essa é a primeira chave. Segunda chave, vencedores não param por conta das críticas, por causa das críticas. Você tem que entender que quando você começa a reconstrução, quando você toma uma decisão de se levantar, os ataques vão se levantar. Se prepare para os ataques. Se prepare. Se prepare para as pessoas começarem a te atacar, pessoas que nunca construíram nada na vida, pessoas que nunca fizeram nada por você, pessoas que nunca te apoiaram.
apoiaram, vão te criticar. Os ataques aconteceram com Neemias no passado e hoje não é diferente. Hoje vai acontecer. Sempre que alguém decide crescer, sempre que alguém decide sair de uma situação difícil, se levantar, a oposição aparece. As pessoas vão dizer para você, poxa, olha onde você nasceu, você não tem nem estudo. O próprio Senhor Jesus, se a gente lembra, biblicamente, o próprio Senhor Jesus, ele foi rejeitado no lugar aonde ele nasceu e cresceu. As pessoas não acreditavam que ele seria Cristo. Então, às vezes, você está esperando que todo mundo te apoie, que todo mundo te empurre para você poder avançar, poder crescer. Enquanto você faz isso, você vai acabar parando, você vai acabar desistindo, você vai acabar desanimando. Entenda. Começou uma grande obra, tomou uma decisão para fazer alguma coisa, pode ter certeza. Críticos, ataques, oposição vai aparecer. Os Sambalás, os Gesem, os Tobias da vida. Por quê? Porque as pessoas não constroem nada e não querem ver ninguém construindo. Vamos agora à terceira chave de sabedoria de hoje, na tela. Vencedores unem pessoas para o propósito. Os muros de Jerusalém. Primeiro a gente tem que entender, olha que interessante. Quando Neemias chega em Jerusalém, a primeira decisão dele, ele vai olhar a situação dos muros da cidade. Ele olha tudo destruído, as portas queimadas. Então, primeiro ele analisa a situação para ver o que ele vai precisar. Ele convoca o povo. E a Bíblia relata que Neemias anima o povo. Neemias, ele falou coisas ali, com certeza, para aquelas pessoas naquele momento, que as pessoas, elas se animaram, elas confiaram, poxa, essa situação vai mudar. Então, eles se uniram para um propósito. Ninguém constrói nada sozinho, então para de afastar pessoas. Se for para afastar, então que sejam os críticos, que sejam aqueles que, as oposições, mas as pessoas que estão do seu lado, levanta pessoas para te ajudar, levanta pessoas que vão caminhar junto com você, que vão evoluir com você, que vão crescer com você. Identifique essas pessoas, anime essas pessoas. Às vezes você está começando algo pequeno. Lá em Zacarias, capítulo 4, versículo 10, tem uma passagem, lê lá depois, mas tem uma passagem que diz assim, não despreze os pequenos começos, porque Deus se alegra em ver a obra começar. Isso é poderoso. Isso é poderoso, sabe por quê? Porque toda grande obra começou pequena. Começou pequena, então não despreza. Não fica aí desanimado. No meio do caminho você vai começar a encontrar pessoas que vão unir forças com você. E essa reconstrução virá não só para você, mas para aqueles que caminharam junto também. E às vezes isso é bom, sabe por quê? É bom, às vezes, começar pequeno, porque você vai entender quem realmente acreditou em você e não só no resultado que veio. Mas aí a gente tem que entender, quando a gente fala de vencedores, se unem, unem pessoas para o propósito, a gente precisa entender que os muros de Jerusalém, olha que interessante, por que houve? Como que ele animou? Porque os muros de Jerusalém, eu fico imaginando a mensagem que ele deu. Eles eram fundamentais para a sobrevivência da cidade. As cidades, antigamente, elas precisavam estar cercadas por enormes muros, porque os muros, eles protegiam das invasões, o comércio sem os muros acabava sendo prejudicado, as famílias ficavam vulneráveis. É como você morar numa casa sem porta. Então, a cidade sem muro era praticamente isso. Então, a reconstrução dos muros prosperou a cidade. A reconstrução dos muros trouxe segurança, a reconstrução dos muros trouxe autoridade. Então, reconstruir os muros significava restaurar a identidade daquela nação. Sem os muros, eles estavam vulneráveis. Com os muros, fortalecidos, animados. E o inimigo sempre vai tentar impedir reconstruções. Ele quer você vulnerável. Ele quer você desanimado, então ele vai enviar mensageiros para isso. Quarta chave
dessa mentalidade do vencedor, vencedora de Neemias. Vencedores perseveram até terminar. O povo cansou, os ataques aumentaram, os inimigos cresceram, mas Neemias permaneceu firme até o final dessa obra. Mentalidade vencedora não quer dizer que tem ausência da luta, mas significa que essa pessoa que tem essa mentalidade vencedora, ela permanece apesar da luta. Não é ausência da luta, mas você permanecer mesmo com a luta. Mas nunca se esqueça, quando Neemias recebeu o recado, a primeira coisa que ele fez, orou, jejuou e chorou. Quando ele orou e jejuou, ele se conecta com quem? Com Deus. Então, na mentalidade dele, era impossível conseguir essa grande obra e essa reconstrução sozinho. E é isso que você precisa entender. E é isso que você precisa carregar dentro de si. Essa mentalidade de vencedor, que o vencedor, ele possui visão clara, ele não para por conta das críticas, ele une pessoas para o propósito, o vencedor, ele persevera até terminar, mas o vencedor, ele primeiro entrega a Deus. Tudo que está tirando a tua paz, tudo que você quer alcançar, todos os problemas que você quer resolver, entregue a Deus. E eu gostaria que você agora, em oração comigo, juntamente conosco, entregasse a Deus tudo isso. Entregasse a Deus tudo isso. Mas olha que interessante. A reconstrução virá. Às vezes você perdeu a credibilidade, perdeu o nome, perdeu a empresa, perdeu os negócios, perdeu o sonho. A situação está tão difícil para você que você está até desacreditado que é capaz. Você parou de acreditar em si mesmo. Às vezes você parou de acreditar até no poder de Deus. Entenda, a tua prosperidade, a tua riqueza, ela tem propósito. Sabe por que você está acompanhando essa conferência, Sabedoria para Prosperar? Não foi à toa, não. Deus permitiu. Porque à medida que você reconstruir a sua vida, você vai conseguir, com a sua riqueza, com a sua prosperidade, com o seu sucesso, glorificar a Deus e cumprir propósito. Dinheiro é ferramenta. Dinheiro é ferramenta para cumprir propósito. O martelo, ele cumpre propósito. O serrote cumpre propósito. A chave de fenda cumpre propósito. Dinheiro é ferramenta, como qualquer outra. E tem os propósitos que Deus ele quer que sejam cumpridos através dessa ferramenta, dos recursos, que você possa desfrutar e ter uma vida de qualidade com a sua família, que você possa patrocinar a pregação do Evangelho e que você possa auxiliar e ajudar aqueles que estão em situação de vulnerabilidade, pessoas, como a Bíblia menciona, os estrangeiros, órfãos, viúvas, pessoas que não têm ninguém por eles. Então, a sua prosperidade, além de você desfrutar, mas entenda, tem um propósito divino. É por isso que Deus abençoou a reconstrução e tudo aquilo que Neemias e aquele povo colocou as mãos. Deus abençoou porque o propósito era divino. Deus vai abençoar toda a obra das suas mãos. Eu não tenho dúvida disso. Eu quero orar por você agora, entregando nas suas mãos ou entregando também nas mãos de Deus, entregando nas suas mãos a força, a direção, essa motivação, essa realidade, essa visão clara do que você precisa fazer, mas entregando nas mãos de Deus que tudo o que você há de mudar, alcançar ou conquistar tem um propósito divino. E antes de realizar a oração, que eu gostaria de orar por todos nesse momento, eu vou deixar para você na descrição do vídeo, você que é de outro país, eu tenho recebido mensagem de Moçambique, Angola, Portugal, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai e também aqui do Brasil, do Rio de Janeiro, aqui de São Paulo. Deus abençoe a você aí do Ceará que nos acompanha, da Bahia, do Paraná, do Espírito Santo, você que nos acompanha do norte do país, de Manaus, do Pará, você que nos acompanha do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, de qualquer localidade.
Eu vou deixar aqui para você um link. Esse link é o Doar Vida na Rocha. E você ali no link tem todas as informações de como doar, de como realizar a sua doação. Mas se quiser, se você puder, vai ficar um pouco o QR Code na tela também. Pouco tempo, 30 segundos. Só para você poder fazer a sua parte. E eu vou orar agora também pelos dizimistas dessa obra, para que Deus abençoe. Deus, Ele possa te usar nessa reconstrução da sua vida, nessa reconstrução dos seus sonhos. Vamos orar pelos ofertantes, por aqueles apoiadores. Falando em apoio, nós estamos reunindo recursos para comprar já as cadeiras dos templos que nós iremos inaugurar dentro em breve. Nós estamos por fases. Primeira fase é a compra das cadeiras, segunda fase vai ser a compra do som e depois a reforma e adequações, para não ficar tudo numa época só. Então você que gostaria, cada cadeira são R$100. Se você quiser doar uma ou mais, fique à vontade. E eu tenho certeza que tudo aquilo que você semear jamais há de faltar na sua vida e nos seus caminhos. Vamos orar agora, porque essa reconstrução virá e vai ser extraordinário. E por que essa reconstrução? Essa reconstrução vai trazer expectativa de futuro para você. Essa reconstrução vai trazer a tranquilidade. Como foi os muros de Jerusalém, a tranquilidade que o povo estava seguro. Você vê o comércio se tornou próspero, os inimigos já não invadiam mais. Ai, meu amigo, a reconstrução dos muros é necessária e os resultados serão extraordinários. Agora é só você aplicar a mentalidade de Neemias nessas 4 chaves de sabedoria e prosperidade. Vamos orar? Senhor Jesus, eu oro por cada uma dessas pessoas. Eu sei, meu Deus, que aqui estão pessoas que estavam com a vida destruída e às vezes a destruição não era no bolso, na conta bancária, na empresa, na loja, no comércio, a destruição às vezes estava dentro dela. Eu fico imaginando como Neemias encontrou aquele povo, desanimado, desacreditado, desmotivado, pensando que não tinha mais jeito para eles. Saindo de uma situação difícil, quando chegaram na sua casa, na sua cidade, na sua nação, tudo destruído. Meu Deus, quantas pessoas têm passado por isso? Quantas pessoas, meu Deus, quando termina o dia de trabalho, às vezes hoje, segunda-feira, para muitos, não foi uma semana boa, não foi um dia bom e às vezes a última semana do mês, essa pessoa às vezes já está desmotivada, a destruição, os muros destruídos têm sido o emocional dela. Mas que o Senhor fortaleça a esperança, porque Neemias, quando chegou, ele olhou a situação, a primeira decisão dele animou o povo. Então anima essas pessoas, levanta quem estava caído, porque tudo vai ser diferente, essa situação vai mudar. Creia nisso, a sua vida vai mudar, a sua condição vai mudar, porque tem um propósito do próprio Deus para a sua vida. Creia nisso. Abençoe, meu Deus, a vida dos dizimistas dessa obra. Porque, meu Deus, essa obra é como o próprio nome. Nós estamos construindo uma vida na rocha que é o Senhor. Cristo é a nossa rocha. E devemos construir a nossa vida diariamente com sabedoria, com comunhão. E essa obra está sendo edificada na rocha que é o Senhor. Meu Deus, abençoe os ofertantes, aqueles apoiadores, as pessoas que têm feito as doações dessa primeira fase dessa obra, que são as cadeiras. Não deixe faltar nada para elas. Pelo contrário, sejam a própria bênção. E nós oramos juntos a oração que nosso Deus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos
aos nossos devedores. Não nos deixe cairmos em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para sempre. E aquele que crê, diga amém e graças a Deus. Olha, que você possa ter um final do mês de maio extraordinário. Não se entregue diante das questões que estão destruídas. Se anime em Deus, se fortaleça e tudo vai ser diferente. Se tudo que você recebeu aqui hoje fez sentido, encaminha para o maior número de pessoas e fala para elas, você precisa acompanhar essa palestra. Caneta e papel na mão, a conferência Sabedoria para Prosperar. Segunda-feira, 8 da noite, o nosso encontro marcado. Não esqueça, quarta-feira tem o culto Firmados na Rocha de ensino da palavra e domingo, online, 18 horas, o nosso culto comunidade online, mais 9 da manhã, no dia 31, o último dia do mês de maio, 9 da manhã, aqui em São Paulo, no Tatuapé, auditório, Rua Serra do Japi, 163. Estamos começando uma obra e eu tenho certeza que Deus se alegra no início dela. É muito simples o início? Simples. O início, o local onde a gente se reúne para cultuar, é um auditório. Nós ainda não temos espaço kids, não temos o estacionamento, não temos uma grande estrutura, mas tem palavra. Tem palavra, tem poder e tem a presença do Senhor Jesus. E se você crê e deseja, esteja conosco. Rua Serra do Japi, 163. Vencedores, não esqueça, encaminha para o maior número de pessoas. Não se entregue diante das situações e dos problemas, porque com Deus tudo nós podemos. E não se esqueça, o teu resultado, o teu sucesso tem um propósito no céu. Então, a todos, sucesso, paz e prosperidade para você e para toda a sua família. Vamos reconstruir. Nada de aceitar a destruição, fracasso ou derrota. A todos, uma boa noite, vencedores. Deus ilumine a sua vida. Até a próxima. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha vez será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá, minha vez será recompensada. E o meu Deus não falha, não, não falha, não. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado
azeite faria faltar e a minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas, Deus proverá. Quando azeite a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas, Deus proverá. Quando azeite a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá, e Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá.